Apocalipse capítulo 3, vamos ler do versículo 14 em diante. Apocalipse 3, capítulo 14 em diante. Ao anjo da igreja em Laodiceia escreve: Estas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheço as obras que você realiza, que você não é frio nem quente. Quem dera você fosse frio ou quente. Assim, porque você é morno e não é nem quente nem frio, estou a ponto de vomitá-lo da minha boca. Você diz: sou rico, estou bem de vida e não preciso de nada. Mas você não sabe que é infeliz? Sim, miserável, pobre, cego e nu. Aconselho que você compre de mim ouro refinado pelo fogo, para que você seja de fato rico. Compre vestes brancas para se vestir, a fim de que a vergonha de sua nudez não fique evidente, e colírio para ungir os olhos, a fim de que você possa ver. Eu repreendo e disciplino aqueles que amo. Portanto, seja zeloso e arrependa-se. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, serei com ele e ele comigo. Ao vencedor, darei o direito de sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e me sentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Os capítulos 2 e 3, nos capítulos 2 e 3 de Apocalipse, nós temos cartas enviadas às 7 igrejas da Ásia. Em todas as cartas, Jesus se apresenta. João teve a visão do Cristo glorificado, e quando a gente lê nas 7 cartas, é uma daquelas características, atributos de Jesus visto na visão que em cada igreja ele se apresenta. Todas as igrejas. E ele faz um diagnóstico das igrejas. Ele é aquele que tem os olhos como chamas de fogo. E sempre ele diz nas cartas, começando: eu conheço as suas obras, eu te conheço. Jesus nos conhece. Ele nos conhece quando estamos no quarto de escuta, com as portas fechadas, quando estamos em oração com Ele, ou quando estamos sozinhos com os nossos pensamentos. Ele nos vê e nos conhece na comunhão da igreja, como vivemos. Ele nos conhece na nossa atuação no mundo, o nosso testemunho no mundo. Ele conhece. Ele é o médico dos médicos e faz um diagnóstico preciso, perfeito, irretocável. A todas as igrejas, ele tem uma mensagem aos vencedores, todas as 7 igrejas. Para todas as 7 igrejas, ele diz: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. As igrejas do Apocalipse representam as igrejas locais, as igrejas particulares, igrejas militantes, que têm as suas lutas, as suas virtudes, as suas dificuldades, os seus problemas. E o número 7 no livro de Apocalipse é um número simbólico que representa a totalidade. Assim, o que o Senhor diz nessas cartas às igrejas enviadas por intermédio de João, que teve a visão, ele está falando a todas as igrejas. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Então, se temos ouvido, vamos ouvir o que o Espírito tem a dizer à igreja de Laodiceia e o que ele tem a dizer a nós hoje, que somos igreja, e que
professamos Jesus como nosso Salvador e Senhor. Vamos abrir os nossos corações para ouvir o que Ele tem para nós. Vamos fazer uma mensagem expositiva. Já fizemos a leitura do texto com destaque para o versículo 22. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Irmãos, temos ali um templo representando a primeira Epique e temos esta imagem que está relacionada com a carta que Jesus enviou por intermédio de João à igreja de Laodiceia. Eu disse, ele faz primeiro um diagnóstico. Os irmãos perceberam na carta que ele endereçou à igreja, ela agradeceu à igreja pelo apoio que a igreja deu a ela e a nós quando ela esteve doente. Ela vinha emagrecendo, quem conhece ela já é magrinha, perdendo peso. Aí uma gripe forte, a situação agravou. Tivemos assistência médica extraordinária. Médicos que exercem a medicina como sacerdócio, como vocação. E aqui a nossa gratidão. Recebemos visita de médicos em casa. Assistência, isso marcou. Mas era preciso fazer um diagnóstico. Qual era o problema? Havia suspeita de que fosse problemas pulmonares. Só que o primeiro exame deu negativo. E ela teve que fazer dezenas de exames até fechar o diagnóstico. E quando eu conversava com um dos médicos, ele me dizia, pastor, é preciso fechar o diagnóstico, para a gente saber quais devem ser os procedimentos. Ou o diagnóstico traga alegria ou não. Alegria quando, bem, é uma doença curável, é uma doença tratável. Ou, se não for, a gente ou pode crer em Deus, e se Deus tiver propósito, curar de uma forma que só Ele pode fazer, ou nos preparar, porque afinal de contas todos nós somos mortais. Claro, todos nós temos a vida eterna em Cristo, mas somos mortais. E nós vamos passar dessa para outra. Chegou um momento em que fechou o diagnóstico. E trouxe para nós uma grande alegria, que o médico diz, é tratável, é curável. 6 meses de tratamento, medicamento forte. Os médicos advertiam, pode dar efeito colateral sério. Mas Deus foi tão bom que ela suportou bem o tratamento e hoje nós estamos celebrando a vida e a saúde da Eloá que está lá em Londrina. Todos nós estamos sujeitos à doença. É difícil encontrar uma pessoa que seja 100% saudável. Quando, por causa do pecado da humanidade, a humanidade toda está enferma. E não é só no corpo. Nós estamos enfermos no espírito, na alma, nos sentimentos e emoções, no corpo. E quando estamos enfermos, as igrejas também estão sujeitas a doenças. É só lermos com todo cuidado as 7 cartas, as 7 igrejas do Apocalipse que a gente percebe isso. E se o Senhor Jesus, a primeira coisa que Ele faz é fazer um diagnóstico, é porque Ele vai indicar procedimentos para restaurar a saúde, é o que Ele quer. Mas quando se fecha um diagnóstico, se o doente não admitir que está doente, ele vai rejeitar o tratamento, não é assim? Em 2020, fechou um diagnóstico meu. E o diagnóstico não foi animador. O médico diz, o senhor tem um câncer de próstata. Geralmente câncer de próstata não é tão problemático, ele vai desenvolvendo devagar, mas o seu é um câncer agressivo, não recomendo cirurgia, um controle da doença. É um diagnóstico que poderia trazer muita tristeza. Eu perguntei quais os procedimentos. Por na sua idade, eu aconselho um controle da doença. Ele olhou bem para mim e disse,
porque eu creio com certeza que o senhor não vai morrer do câncer, você vai morrer com o câncer, porque o desenvolvimento desse tipo de câncer é lento. Eu estava já pressupondo que o médico estava dizendo que o meu prazo de validade já estava chegando. Mas quando em casa, em oração, eu coloquei o assunto diante de Deus, e Deus trouxe à minha mente um versículo do Salmo 90, a duração da nossa vida é de 70 anos. Se algum pelo seu vigor chega a 80, o melhor desses dias é canseiro e enfado, porque tudo passa rapidamente e nós voamos. E nessa hora meu coração encheu de alegria. Eu disse: Senhor, eu já completei, não só 70, já completei 80 anos. Então, o médico que tinha me aconselhado a consultar mais 2 urologistas, conversar com a família e se resolvesse operar, é para ligar para ele. Não consultei ninguém. Liguei para ele imediatamente: doutor, vamos marcar a cirurgia. Estamos aqui. Mas é preciso aceitar o diagnóstico de um câncer. É preciso aceitar o diagnóstico, seja lá o que for, para que a gente também siga os procedimentos indicados, necessários, precisos. Com a igreja também é assim. Qual o diagnóstico que Jesus fez da igreja de Laodiceia? Vamos ver, irmã Maria Alice, o próximo. Aliás, antes disso, a igreja de Laodiceia tem um contexto histórico e geográfico. Ali está a localização dela no mapa, naquela parte da Ásia Menor, que hoje é a parte da Turquia na Ásia. E Laodiceia caracterizava-se na época por um intenso comércio, portanto eles eram prósperos, ricos. Produzia uma lã preta e ali produzia confecções, roupas, e era um centro de moda. Hoje a gente diria que aqueles centros de moda que tem em Paris, em Nova York, também era avançado em medicina e era famoso o colírio, produzido em Tessalônica. E uma outra característica, que as águas de Herápolis, uma cidade próxima, eram quentes, medicinais. Outra cidade próxima, que era Colossos, era uma água fria, potável, deliciosa, mas a água que servia a Laodiceia vinha num aqueduto e chegava morna. Esse contexto histórico e geográfico exerceu influência na igreja. E agora paramos um pouco. Nós estamos sendo influenciados pelo nosso contexto histórico, geográfico, cultural. A cultura curitibana está nos influenciando, ou nós estamos influenciando a cultura curitibana no sentido de contribuir para uma transformação naquilo que era preciso ser transformado? É só para reflexão. Mas agora vem o diagnóstico. Estas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Ele se qualifica como médico dos médicos. O Amém. Interessante que eu não combinei com a equipe de louvor, mas o primeiro cântico foi o Deus que era, o Deus que é, o Deus que foi, o Deus que era, o Deus que será para sempre. O Amém. Diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. É o médico dos médicos que vai fazer o diagnóstico. E qual foi o diagnóstico? Conheço as obras que você realiza, que você não é nem frio nem quente. Quem dera você fosse frio ou quente. Fosse quente iguais às águas termais de Herápolis, ou frio, água potável como a água de Colossos. Assim, porque você é morno e não é nem quente nem frio, estou a ponto de vomitá-lo da minha boca. Qual foi o diagnóstico? Mornidão espiritual. Mornidão espiritual. Não é frio? Se fosse frio, água de Colossos, água potável, deliciosa. Águas termais quentes de Herápolis, medicinais, curativas. Mas água morna provoca vômito.
Então, o diagnóstico é resumido em 2 palavras. Vamos prosseguir. Qual a causa dessa mornidão? A causa da mornidão é suficiência. Você diz, sou rico, estou bem de vida e não preciso de nada. Isso é que a igreja, a liderança da igreja, a igreja de Laodiceia dizia, eu sou rico, abastado, não tenho falta de nada. Diferente das outras igrejas. A igreja de Esmirna era uma igreja que se considerava pobre. E na carta Jesus diz, você se considera pobre, mas você é rica. Aqui é o contrário. Você se considera rica, mas você é pobre. A igreja de Éfeso era uma igreja ortodoxa, foi elogiada por Jesus, mas tinha esquecido o primeiro amor. E assim vai. Cada igreja, Jesus faz o diagnóstico. E aqui, a causa da mornidão é essa, é a autossuficiência. Você diz, sou rico, estou bem de vida e não preciso nada, mas você não sabe que é infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. A igreja de Laodiceia tinha tendência de menosprezar a graça de Deus. Todos nós somos o que somos pela graça. Quando Paulo escreveu à igreja de Corinto, ele disse, eu não sou digno de ser apóstolo, porque eu persegui a igreja de Deus. Mas pela graça eu sou o que sou. E ele continuou humilde, mas ele foi realista, dizendo, e a graça de Deus na minha vida não foi em vão, porque eu trabalhei mais do que os outros. O que é que Paulo está dizendo? O fato dele ter se dedicado ao trabalho, à obra, não é porque ele fosse forte, corajoso, mas é porque ele foi alcançado e tocado pela graça de Deus. E se nós fôssemos perguntar aos demais apóstolos se eles mereciam ser apóstolos, todos eles tinham chegado à consciência de que em si mesmos eles eram filhos da ira como os demais e só foram apóstolos pela graça de Deus. Se perguntasse para Pedro, Pedro, você é um pescador forte, destemido, você foi escolhido apóstolo porque você merece? Porque você é digno? Pedro dizia, jamais. Eu muitas vezes afirmei que não negaria o mestre, mas eu neguei vergonhosamente. Eu só sou apóstolo pela graça de Deus. Se perguntassem para Tiago e João, vocês são dignos de ser apóstolos? Não. Houve um momento que os samaritanos não quiseram nos receber e nós dois chegamos para Jesus e falamos, o Senhor quer que a gente faça descer fogo do céu e consumir com esses samaritanos? O mestre olhou para nós e disse, calmamente, vocês não sabem que espírito vocês são. Eu não vim destruir, eu vim salvar. Filhos do trovão. Não. Jamais seríamos apóstolos por qualquer mérito nosso. Somos pela graça de Deus. Mas quando entendemos a graça, não há como ficar indiferente, morno. Porque se é pela graça de Deus fomos salvos, e a graça preciosa, então não há motivo para mornidão. Quando há mornidão, é porque nós estamos vivendo a síndrome de Laodiceia, achando que somos o que não somos. A necessidade de humilhar-se para que o Senhor nos abençoe. A autossuficiência não deixa de ser o orgulho. E Santo Agostinho dizia que foi o orgulho que transformou anjos em demônios. E é a humildade que transforma homens em anjos.
temos que aceitar o diagnóstico. Mas essa doença é uma doença tratável, curável. Então vamos ver o próximo slide. Veja que pode voltar, Maria Alice. Veja aqui o sinal que eu coloquei do orgulho. Entenderam o sinal? Aliás, a figura? A gente não pode viver como pavão. Mas é uma doença curável, essa mornidão espiritual. E nós temos aqui então um processo de cura, que é aceitar os procedimentos que o médico dos médicos nos aconselha. Aqui são 3. Primeiro, é um conselho. Olha o que o texto diz. Aconselho que você compre de mim, primeiro, ouro refinado pelo fogo, para que você seja de fato rico. Jesus diz, eu aconselho. Ele poderia dar ordens, porque ele é o Senhor. Mas ele dá conselho como amigo. Venham para mim e comprem de mim ouro refinado pelo fogo, para que vocês sejam de fato ricos. Ouro refinado pelo fogo. Foi a vida dele que ele se entregou por nós. E a aprovação fogo é que Jesus morreu na cruz por nós. E a salvação é um dom tão precioso que só pela graça, e só podemos receber pela graça. Ninguém, absolutamente ninguém, tem méritos para receber esta riqueza, a salvação, a vida eterna que Jesus oferece. E quando Paulo escrevia aos Coríntios, Paulo diz que eles estavam inchados. E Paulo dizia, vocês têm o que receberam. E se receberam, por que vocês estão tão inchados, tão importantes? O que Paulo está dizendo? Quando nós tomamos consciência do que somos pela graça, e o que a graça custou, Pedro, na sua carta, diz que não foi com prata e ouro, coisas perecíveis, que fomos resgatados da vã maneira que por tradição recebemos dos nossos pais, mas pelo precioso sangue do Cordeiro. Meus irmãos, ou aceitamos pela graça, e reconhecida a graça de Deus, passamos a servir ao Senhor com tudo o que somos, ou fora disso é só orgulho, presunção, vaidade, ilusão. Mas além de ouro refinado, compre vestes brancas para se vestir, a fim de que a vergonha de sua nudez não fique evidente. Apocalipse capítulo 7, quando João teve a visão de uma grande multidão que cantava louvores a Deus, e ele perguntou, quem são estes? Na visão que João teve, a resposta foi essa, estes são aqueles que lavaram e alvejaram as suas vestiduras no sangue do Cordeiro. Por isso agora estão diante de Deus de dia e de noite, louvando, servindo ao Senhor. Meus irmãos, todas as nossas justiças, nossas obras, nossa religiosidade, tudo que nós fazemos achando que nos dá mérito diante de Deus, são vestes de justiça humana. Isaías capítulo 64, 6 diz que todas as nossas obras de justiça diante de Deus são trapos imundos. Portanto, se nós temos a consciência de que a vergonha da nossa nudez, estamos falando aqui de nudez espiritual, de revelação do que realmente nós somos, e tudo aquilo que fazemos como tentativa para cobrir essa situação, como Adão e Eva fizeram, vestes de tangas, de figueiras, mas quando Deus se aproximou, se esconderam, e é assim. Eles só puderam, depois que Deus tratou do assunto e fez vestes de peles, pressupõe sacrifício e os cobriu, é que eles podiam se sentir seguros na presença de Deus. Gênesis aponta para Jesus. Todas as vestes de justiça, obras, boas obras, caridade, filantropia, diante da justiça de Deus, são trapos de imundícia. Então não vamos fazer boas obras? Boas obras, para quem entendeu a graça e vive a graça, é resultado
de vidas foram tocadas e transformadas pela graça. Qualquer pessoa que faz qualquer obra, pensando através delas, ao conseguir méritos, não é boas obras. É interesse pessoal puro. Quando eu faço qualquer coisa para alcançar benefícios, as obras são aquelas que brotam do coração de pessoas que creram na graça e os seus pecados foram perdoados e as suas vestes alvejadas no sangue do Cordeiro. São as obras que glorificam a Deus. Mas a outra coisa, colírio para ungir os olhos a fim de que você possa ver, cegueira espiritual. O apóstolo Paulo era um homem instruído. Ele era fariseu, da seita mais zelosa que existia entre os israelitas. Ele conhecia a Bíblia, conhecia as leis de Moisés, as profecias, os demais livros da Bíblia. Ele foi criado aos pés de Gamaliel, que era o maior rabino da sua época. Paulo não precisava de ter a Bíblia ao seu alcance para pregar e citar as Escrituras, ele sabia de cor. Era a tradição de judeus. Nós não tínhamos Bíblia como temos hoje. Eu tenho aqui diversas versões da Bíblia. Eram rolos, ficava nas sinagogas e as pessoas decoravam. Então Paulo era tudo que alguém podia ser, como uma pessoa religiosa, íntegra, sincera, zelosa, mas cego, até que ele se encontrou com Cristo. E o brilho da glória fez com que ele caísse. Ele ficou cego e foi guiado pelas pessoas até Damasco. E em Damasco Deus enviou Ananias, que era um simples discípulo. E Ananias ministrou. Caíram dos olhos de Saulo como que escamas. Ele passou a ver não apenas fisicamente, mas os olhos da alma de Saulo se abriram. E ele conheceu o Cristo vivo. Por isso, escrevendo aos Filipenses, ele disse: se alguém pode se gloriar na sua religião, na sua religiosidade, eu tenho razão muito maiores. Eu sou israelita da tribo de Benjamim, circuncidado, contra a lei fariseu, zeloso ao extremo. Mas aquilo que para mim era lucro, eu considerei lixo por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo. E agora o que eu quero é a justiça que eu recebo pela fé. A justiça que vem de Deus, justiça redentiva. Não justiça retributiva, porque pela justiça que retribui, todos estariam no inferno. Hoje eu ouço pessoas orando: Senhor, me dá o que era meu. Eu estou exigindo. Não vamos fazer essa oração, irmãos. Por natureza, o que é nosso é inferno. Tudo é pela graça. E quando nós entendemos isso, não há como ficar mornos, indiferente. Não há como. Quando uma igreja fica morna, indiferente, é que ela está se afastando da graça de Deus. Ela está se tornando autossuficiente, crendo na sua própria justiça. Que Deus nos ajude. Primeiro conselho. Segundo, procedimento, arrependimento. Eu repreendo e disciplino aqueles que amo. Portanto, seja zeloso e arrependa-se. Olha a figura. Meus irmãos, isso aqui está sendo endereçado a uma igreja. A uma igreja. Primeiro, ele dá conselho. Segundo, uma exortação. Arrependa-se. Eu disciplino a quantos amo. A disciplina de Deus é ato de misericórdia na nossa vida. Por isso Tiago diz que as tribulações pelas quais vocês passam como provação seja motivo de muita alegria. E na carta aos Hebreus está escrito que o filho que o pai não corrige, não disciplina, não é filho. Mas todo filho o pai repreende, disciplina. E a carta aos Hebreus diz: toda disciplina no momento não parece ser motivo de alegria, mas de tristeza. No entanto, ela produz um fruto pacífico a todos aqueles que por ela têm sido exercitados. Eu olho para o meu passado e percebo que muitas vezes foi disciplinado por Deus. E na minha vida, ato
puro de misericórdia. Eu ia dizer algo mais, mas vamos ficar por aqui. Outro procedimento. Uma oportunidade. E qual oportunidade? Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Preste atenção. Essa mornidão espiritual é curável, é tratável. Primeiro, um conselho: volte-se para mim. A verdadeira riqueza é aquela que está comigo. Segundo, arrependam-se. Terceiro, eu não desisto de vocês. Eu, quando vi isso aqui como oportunidade, isso me comove. Às vezes as pessoas até fazem algumas referências elogiosas, mas às vezes eu brinco com as pessoas. Se querem conhecer melhor a mim, converse com a Eloá. Ela me conhece melhor. E Deus? Mas o que é que me comove? Por isso eu não posso ser indiferente. Eu não posso ser morno. O que me comove é que Ele não desiste de mim. Mesmo nos momentos de coração meio duro, cabeça dura, exclui Jesus da vida, do banquete. Do lado de fora, Ele continua batendo a porta. Eis que estou à porta aí, bate. Ele está à porta da igreja de Laodiceia. Excluído da festa, excluído do banquete, do lado de fora da igreja. Mas Ele não desiste. Não desiste de você. Eis que estou à porta e bato. Se alguém abrir a porta, eu entrarei. Serei com ele comigo. Que oportunidade. A mesa. Ele quer banquetear-se conosco. Lutero, comentando como é que funciona esse negócio de salvação, ele diz que ao abrir a porta e acolher Jesus, Ele comunica para nós o que Ele é, o que Ele tem. E Ele recebe o que temos. Mas Lutero dizia, mas o que é que nós temos? Temos pecado. Mas Ele aceita? Não. Quando nós acolhemos Jesus, Ele já morreu na cruz pelos nossos pecados. Ele então oferece perdão e oferece comunhão. Às vezes o religioso é mais difícil de se converter porque acha que é bom, acha que merece, do que um ímpio. Por isso que essa mensagem é oportuna para nós como igreja, para a gente refletir. Às vezes a gente até é devota de Jesus, até apaixonada por Jesus, mas a pergunta é essa: Ele comprometeu-se conosco ao ponto de morrer na cruz por nós. E nós? É só devoção? Por interesse que eu posso receber dele? Ou é entrega, ou é discipulado? Jesus não quer tanto devotos, Jesus quer discípulos. Ele disse, se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Que quem quiser salvar a sua vida vai perdê-la, mas quem perder a sua vida por mim vai achá-la. E achá-la na comunhão com Ele à mesa. E quando estamos com Jesus à mesa, a comunhão dele não é só comigo. A comunhão dele é com todo o seu povo. Quando eu levanto os olhos e contemplo a face de Jesus, eu percebo que a face dele está voltada não só para mim, mas para você, Ivani, para você, Ana Maria, para você, Onésimo. Então, o amor dele enche o meu coração e eu passo a olhar na mesma direção de Jesus. E entendo agora a igreja, comunhão à mesa, não como uma comunidade, não como um coletivo de eus que briga, que se desentendem.
em que há porfias, invejas, lutas, mas eu vejo que todos somos um em Cristo. Que nós nos amamos, e quando isso acontece, não precisa nem fazer campanha de evangelização, porque esta comunhão em Cristo atrai as pessoas. E foi o que Jesus disse na oração, orando pelos discípulos dos seus dias e orando por todos nós, porque ele disse: Pai, eu oro não somente por estes, mas eu oro por aqueles que hão de crer por intermédio da sua palavra, para que eles sejam um, como tu és em mim e eu em ti, sejam eles perfeitos em unidade, para que o mundo creia que tu me enviaste. Quando entendemos as oportunidades que Jesus nos dá, que Jesus está dando à primeira igreja presbiteriana independente de Curitiba, e abrimos as portas para Jesus, e temos comunhão com Ele à mesa, comunhão com os irmãos, nós estamos um em Cristo. Morra em qualquer comunidade onde existem eus que brigam, que se desentendem, porfias, pelejas, invejas. Não há nem necessidade de campanha de evangelização. As pessoas têm fome e sede de Deus, são atraídas. E eu vou terminar citando o texto de Atos 2, a partir do versículo 42. Aqueles que abriram as suas portas e acolheram Jesus, perseveravam na doutrina, na prática dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor. Sinais e prodígios eram feitos pelos apóstolos. E se lermos 1 Coríntios 12, 13 e 14, sinais e prodígios podem ser exercidos por crentes que exercem dons espirituais. Não havia entre eles necessitado algum, porque aqueles que tinham de mais repartiam com os que tinham de menos, e ninguém passava necessidade básica entre eles. Diariamente eles perseveravam no templo e prestavam cultos litúrgicos bonitos a Deus, mas também tomavam as suas refeições de casa em casa. Louvando a Deus. O louvor não era apenas cânticos de vez em quando nas reuniões ou nos templos, mas era uma atitude que podia ser percebido na vida daqueles irmãos. Eles viviam numa atitude de louvor a Deus. E aí o texto diz, caindo na simpatia do povo simples, do povo humilde. Povo simples, humilde, eu não estou me referindo a apenas pessoas pobres, pessoas miseráveis. Estou me referindo a qualquer pessoa que seja tocada pela graça de Deus, seja pobre, seja rico, seja preto, seja branco, seja culto, seja inculto, cujo coração se abre. Essas pessoas são atraídas por uma igreja que tem comunhão com Jesus à mesa e tem comunhão uns com os outros. Meus irmãos, que oportunidade! Doença curável. Mornidão espiritual, se não for curada, é problema. Porque Jesus diz, estou a ponto de vomitá-la da minha boca. Estou a ponto. Mas ele indicou, ele deu conselhos, ele exortou arrependimento. E ele diz, eu estou batendo a porta. Quem ouvir e abrir a porta, eu vou entrar. Comunhão com ele à mesa, participar do banquete dele. E quando vivemos assim, meus irmãos, nós tornamos uma bênção para onde nós estamos. E o texto termina com uma promessa. A promessa. Ao vencedor darei direito de sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e me sentei com o Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Eu quero continuar servindo ao Senhor. E servindo com entusiasmo. Quem dera você fosse quente ou frio. O frio, água potável. A água quente pode ser curativa, mas morna,
causa náuseas. E causa náuseas no nosso amado e querido Redentor. Que porque ele está a ponto de vomitar os mornos da sua boca, ele dá conselhos para que se volte para ele, encontre riquezas nele, ele exorta arrependimento, e ele diz: eu não desisto de vocês. Vocês estão me excluindo das festas, dos banquetes, mas eu continuo a porta batendo. Não é que vamos dar oportunidade, não é ele que precisa de oportunidade, é ele que está dando oportunidade para nós. Você já ouviu alguém dizendo assim para a pessoa: dê uma chance para Jesus? Já ouviu isso? Não fale mais assim. Ele é que está dando chance para nós. Somos nós que vamos dar oportunidade para Jesus. Ele está dando oportunidade. E oportunidade é assim, oportunidade é coisa que passa, não é? Por isso na Bíblia tem o tempo Kairos, que é a oportunidade. Me ajuda que os entendidos da Bíblia fugiram. O tempo Cronos, que é o tempo que dura. Cronos, 93 anos. Não parece que é mais, mas 93 anos, é Cronos. Kairos é a oportunidade. E se eu aceito a oportunidade de Deus agora e abro meu coração, ele entra. E aí, cada minuto, cada segundo que eu passo a viver tem a dimensão da eternidade. Porque é Jesus morando aqui. E aí a nossa vida tem sentido, tem significado. E a gente não consegue ficar morno. Que Deus nos ajude. Hoje é o dia da Bíblia. Está no nosso calendário. Obrigado, pastora Priscila, que entregou aqui. Então vamos agradecer a bênção que é a palavra de Deus para nós, né, encerrando esse culto. Irmãos, eu quero vencer toda a mornidão na minha vida. Como eu disse, não desiste de mim, não desiste de nenhum de vocês, não desiste da igreja. Não é que vamos dar oportunidade para Jesus, não. Mas vamos aproveitar a oportunidade que Ele está nos dando. Não é assim, dê uma chance para Jesus. Isso é religião. Entenda que Ele ama tanto, não desiste de você, Ele está te dando uma oportunidade. Vamos orar nesse sentido? Pai Santo e bom, muito obrigado, porque hoje é o dia da Bíblia. Nós te louvamos, ó Pai, pelas sagradas escrituras do Antigo e Novo Testamento. Regra de fé e prática. E louvamos, ó Deus, porque o Antigo Testamento aponta para Jesus, o Messias, que Tu enviaria. O Novo Testamento aponta para Jesus, o Cristo que já veio. E Ele ocupa o centro das Escrituras. E Ele quer também ocupar o centro da nossa vida pessoal. Ele quer ocupar o centro da vida desta igreja. Por isso agora, Pai, abrimos o coração para aproveitar esta oportunidade que o Senhor nos dá. Ajuda-nos, ó Pai, a não sermos nécios, porque as oportunidades passam. Para que, acolhendo Jesus no nosso coração e Ele ocupando o trono na nossa vida, a nossa vida possa refletir a beleza de Cristo na nossa comunhão interna e refletir a beleza de Cristo nos nossos relacionamentos, de tal maneira que as pessoas que estão sedentas e famintas de verdade conheçam a verdade em Cristo. Estão famintas e sedentas de vida, conheçam a vida em Cristo, testemunhada nas nossas vidas. Dá-nos essa bênção, abençoa-nos como igreja. Oramos agradecidos em nome, por amor de Cristo. Amém. E a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus, o amor de Deus, nosso eterno Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo estejam com todos, hoje e sempre. Amém.